a este simpósio teológico. E agora é a palestra inaugural. Queridos irmãos e irmãs, essa palestra inaugural, ela pretende responder a uma pergunta. Ela pretende simplesmente responder a uma inquietação que talvez tenhamos. Por que, num congresso de São José, precisamos de um espaço para aprofundar alguns temas da nossa fé? Por que, num congresso dedicado a São José, nós precisamos de um simpósio teológico? E a resposta nós encontraremos nessa palestra inicial. Os filósofos modernos e contemporâneos, representando o mundo moderno e contemporâneo, eles se regozijam e louvam-se a si mesmos por terem definitivamente rompido com o que eles chamariam de uma visão mitológica sobre a realidade. O mundo moderno nada mais pensa sobre a fé do que apenas como um desenvolvimento de uma mitologia. Em outras palavras, o mundo olha para a gente e nos vê como um bocado de pessoas que estão vivendo uma mitologia, que estão vivendo uma realidade que não tem mais a ver com o mundo. O mundo é ciência, o mundo é conhecimento, e nós estamos nos deixando levar ainda por um sentimento religioso arcaico. Pensam eles romperem com a visão mítica da realidade, fazendo com que a razão, fazendo com que a ciência assuma a primazia e a fé se coloque, talvez, quem sabe, numa posição inferior, participando apenas do mundo do subjetivismo, a fé como um sentimento religioso. Aqui, amados irmãos, nós podemos notar que existiu, já a partir da modernidade e, sobretudo, no mundo contemporâneo, um período que rompe definitivamente com a ligação entre fé e razão. Até então, a fé era entendida como parte da razão humana, como parte da ciência. Agora, existe uma ruptura, existe uma separação. A fé caminha para um lado e a razão para outro. Neste sentido, nós podemos entender o que escreveu o jovem professor Ratzinger, Bento XVI, ainda no ano de 1968, o ano da Revolução. É proibido proibir, a Revolução de Março. Ele escreveu no seu livro, um dos livros mais fundamentais sobre o pensamento de Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. A percepção que existe entre fé e razão. Assim escreveu. Sem dúvidas, cumpre reconhecer: quem tenta explicar a fé no meio de homens mergulhados na vida moderna e imbuídos da moderna mentalidade, de fato, pode ter a impressão de ser um palhaço ou alguém surgido de um antigo sarcófago que penetrou no mundo odierno, revestido de trajes e pensamentos da antiguidade, incapaz de compreender este mundo e de ser por ele compreendido. Um dos grandes problemas da nossa ação pastoral
no início do século XXI, amados irmãos e irmãs, é nós não compreendermos essa realidade. É nós pensarmos que o mundo está interessado em nos ouvir. É nós, com uma ingenuidade, até uma ingenuidade, pensarmos que o mundo ainda se interessa por nossos ritos, por nossas coisas. Ontem, enquanto a procissão de São José passava pelas ruas, quanta indiferença. Há alguns anos, e eu comentava com Del, que estávamos no mesmo carro, há alguns anos, quando uma procissão passava na frente de um bar, baixavam as portas do bar, escondia-se timidamente os copos, ficava-se de pé, fazia-se desajeitadamente um sinal da cruz mal feito. Hoje, bebendo estavam, bebendo continuaram, as casas com as portas fechadas estavam, e assim permaneceram. É este o mundo que nós temos que evangelizar. É esta a realidade. Nós não somos mais do que palhaços, ou do que um antigo ser surgido de um sarcófago. O mundo não nos compreende. A razão desenvolvida, iluminada e purificada das tentativas de responder às perguntas mais fundamentais, deve tender a explicações e manipulação da realidade em favor do bem-estar do homem, buscando através da técnica, isso é uma ideia de Francis Bacon, buscando através da técnica influenciar de modo tal o mundo para que a única resposta possível seja a ciência. Amados irmãos e irmãs, a pandemia, ela nos mostrou muito claramente isto. A confiança cega numa ciência que se revelou incapaz de dar respostas significativas e suficientes. Mas nós continuamos ainda, pela influência que nós temos do mundo, porque nós somos filhos do nosso tempo, nós não somos do mundo, mas nós somos do mundo, nós carregamos no nosso DNA, no nosso ser, nós carregamos as mesmas posições do mundo, nós acabamos por confiar muito mais na ciência do que em Deus. Claro, e quero demonstrar com esta fala, que não deve existir uma oposição entre a fé e a ciência, mas que ambas, porque ambas provêm do mesmo Criador, nos farão compreender a realidade em sua inteireza, em sua plenitude. Ainda dizia Ratzinger, a questão não é a verdade, senão a prática, a praxis, o domínio das coisas para o nosso proveito. A ciência atualmente não se pergunta sobre a verdade, ela se pergunta como nós podemos manipular a natureza para o nosso proveito. Ante tal redução aparentemente iluminadora do pensamento humano, surge mais uma pergunta: que é propriamente o para que nos aproveita? Para que existimos nós mesmos, no sentido profundo do pensamento humano, verá nesta atitude fundamental uma falsa humildade e, ao mesmo tempo, uma falsa soberba. A falsa humildade que nega ao homem a capacidade para a verdade. O homem, então, não se pergunta mais sobre a verdade. Se pergunta como nós vamos manipular o mundo para o nosso proveito. E acaba, diz Bento XVI, acaba aparentando uma falsa humildade, dizendo: nós somos incapazes de conhecer a verdade.
nós somos pequenos. E ao mesmo tempo apresenta uma falsa soberba. E a falsa soberba, com a que se situa sobre as coisas, sobre a verdade mesma, enquanto erige uma meta de seu pensamento, a ampliação do seu poder e o domínio sobre todas as coisas. Enquanto nós não nos perguntamos sobre a verdade, mas apenas sobre como podemos manipular o mundo para o nosso proveito, nós nos apresentamos soberbos, porque nos colocamos acima da verdade mesma das coisas. Portanto, aqui surge uma nova questão que pode ser formulada deste modo. Não é apenas a teologia que perdeu o seu status de ciência, mas a própria busca pela verdade, que já não mais está no horizonte da ciência. A pergunta fundamental, amados irmãos e irmãs, a pergunta fundamental desta tarde é: por que precisamos meditar sobre a fé? Se a fé é um sentimento bom que nós temos, se a fé nos basta ir para a igreja, rezar, ter algumas atitudes religiosas. E a resposta é que não existe fé onde não existe uma ciência que a fundamente. Porque nós somos seres racionais, nós não nos contentamos com uma resposta simplesmente mitológica sobre a realidade. Nós queremos saber o porquê das coisas. Então, a fé e a razão são capacidades humanas para chegar ao conhecimento da verdade sobre a própria humanidade, sobre o mundo e sobre Deus. Atenção, uma capacidade não aniquila a outra. Ter fé não significa simplesmente fechar os olhos para a ciência e simplesmente dizer eu creio. Isso seria fideísmo. Isso seria uma heresia contra a fé. A fé é uma capacidade de Deus que nos abre para a ciência. Uma capacidade não aniquila a outra, senão a dignifica e confere amplitude, para que assim se possa conhecer a verdade inteira, numa interação e mútua troca de dados. Um exemplo claro e concreto, para que eu não fique com os meus pensamentos aleatórios. Não nos basta simplesmente ouvir na missa palavra da salvação e a gente dizer graças a Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a ciência bíblica. A ciência bíblica, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, não vai contra a minha fé de dizer palavra da salvação, graças a Deus, mas ela fundamenta. Os estudos sobre a Bíblia, que é o exemplo que estou dando, eles não tiram o crédito que a fé dá sobre as Sagradas Escrituras, mas pelo contrário, eles fundamentam esta fé. Quanto mais se estuda a Bíblia, mais se descobre a grandeza de Deus que se revela. Estudando o grego antigo, descobrindo papiros no Egito, que trazem um texto ainda mais antigo, ou os textos de Qumran, tudo isso fundamenta a nossa fé. A fé pressupõe a razão, e dela alicerça-se para construir um edifício sólido e capaz de levar o homem a um contato com Deus. A fé pressupõe a razão, porém, não se limita à razão. Desse modo, é preservada a hierarquia entre as duas realidades, entre a fé e a razão. E compreendê-las bem, sua função, a função de cada uma delas, na aventura humana pelo conhecimento, é um passo fundamental e necessário para o ser humano. Senão,
se nós não alicerçarmos a nossa fé na razão, se nós não tivermos esta capacidade de aliar fé e razão, nós iremos cair num dos dois precipícios. Ou no fideísmo, que é uma fé cega e que não se pergunta sobre a realidade, e esse fideísmo, mais cedo ou mais tarde, nos irá afastar de Deus. Vocês conhecem certamente muitas pessoas que tinham uma fé belíssima, que se converteram, deram passos belíssimos na fé, passou-se 2, 3, 4 anos, e hoje são ateias, e hoje não creem mais, e hoje professam uma fé contrária à que tinham, porque a fé ficou no sentimento religioso, a fé não criou raízes, a fé não se aprofundou. O professor Felipe Aquino, que tantos de nós conhecemos e admiramos, ele tem uma explicação também, quase que fotográfica, e que nos ajuda a compreender. Ele diz que a fé é como uma árvore, e uma árvore, para se sustentar, quanto mais alta é, mais tem raízes profundas. A árvore seria o avivamento, seria o sentimento, seria o sentido religioso da realidade. As raízes seria compreender a fé. E as raízes seria a racionalidade da fé. Se é correto afirmar que o ser humano é um animal racional, e é correto afirmá-lo, é igualmente plausível e correto sustentar que o homem é um animal de fé. Então não basta somente por um lado dizermos que a fé precisa da ciência. É necessário dizer o contrário também, que a ciência precisa da fé, que o ser humano precisa da fé, porque o homem é um animal de fé. A fé faz parte da sua mais profunda consciência. Isso se demonstra facilmente, quer do ponto de vista antropológico, quer do ponto de vista histórico. Se nós formos estudar pinturas em cavernas antiguíssimas, nós veremos ali traços da fé daquelas pessoas, uma fé natural, uma fé intrínseca àquelas pessoas. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos não apenas crer, nós precisamos compreender. Por isso Santo Agostinho, ele fazia esta relação, fazendo esse jogo de palavras: compreender para crer e crer para compreender. É um ciclo. Não nos basta somente crer, é preciso compreender. E não nos basta somente compreender, é preciso crer. Porque nós também conhecemos tantas pessoas que têm a fé completamente na sua cabeça e já não creem mais. Por isso, escreveu São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, escreveu o seguinte: a fé e a razão são duas asas que elevam o espírito humano para o conhecimento da vida de Deus e o conhecimento sobre si próprio. E aqui está a resposta, que eu coloquei a pergunta no início, e aqui está a resposta, depois deste percurso. Por que precisamos, num congresso, ter um momento como esse para estudarmos? Porque a nossa fé precisa de alicerce, precisa de fundamento. Porque olhar para São José nos faz buscar compreender concretamente a sua vida, a sua história. Celebrar os 150 anos do fato do Beato Pio IX ter dedicado São José como patrono da igreja, nos faz querer saber, melhor dizendo, os motivos pelos quais o Papa fez este pedido. Porque o Papa colocou São José como padroeiro de toda a igreja, da igreja espalhada pelo mundo todo.
compreender para crer, crer para compreender. Duas asas que nos levam para o conhecimento de Deus. Por isso, quanto mais forte for a nossa fé, deve ser mais forte a nossa busca pelo conhecimento da fé, o aprofundamento da fé. Assim, amados irmãos, eu desejo que esta tarde seja para isto, para aprofundarmos a nossa fé no conhecimento intelectual sobre Deus e assim buscarmos saídas. Não basta somente ver o problema. Ratzinger colocou o problema: nós somos palhaços anunciando algo que o mundo não quer mais ouvir. E como vamos enfrentar a isto? Que resposta daremos a esta realidade? É para isso que estamos aqui. Então desejo que procuremos viver bem esta tarde, para viver bem a nossa missão. Que São José nos ajude. Que Maria Santíssima, a quem nós chamamos de sede da sabedoria, nos dê força e nos alcance de Deus a graça de termos uma fé sólida e uma razão profunda. Amém. E agora, nós teremos a primeira palestra de nossa tarde. Após esta palestra introdutória, será conferida pelo nosso querido irmão e paroquiano Genilton e trará alguns aspectos históricos sobre São José. Desejo a todos que escutemos muito bem esta palestra e aproveitemos bem deste momento.